Quando nós falamos 120 anos, parece que já faz muito tempo que a educação adventista chegou no Brasil. Mas a educação adventista, ela se insere num movimento mais amplo e bem mais antigo, ao qual nós podemos chamar de educação cristã. Nos primórdios do cristianismo, ficou muito clara a ligação que há entre a fé cristã e a educação cristã. Assim como a igreja norte-americana estava preocupada em formar missionários para expandir-se para outros lugares, para outros países, para outros continentes, o início da igreja adventista no Brasil ela começa dentro desse prisma, dentro desse objetivo. No primórdio mesmo da educação adventista, essa união entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos deviam ser compatíveis, ela esteve presente também. E se você pegar os escritos de Ellen White, você vai perceber essa influência de que em cada igreja também deveria haver uma escola. Ela chega a usar expressões de que onde há meia dúzia de crianças em idade escolar, deveria haver uma instituição de ensino que escolarizasse essas crianças nos princípios da fé adventista. Para o Brasil vieram italianos, vieram japoneses, mais tarde vieram alemães, vieram suíços, próprios americanos, e essas colônias traziam consigo a sua cultura, e dentro da sua cultura a sua religião. No caso brasileiro, aqui no sul do Brasil, a mensagem penetrou entre as famílias de origem luterana, e os luteranos dão um valor imenso à educação cristã. De tal forma que, no que eles perceberam que haviam aceitado a mensagem do sábado e a mensagem do advento de Jesus, eles imediatamente perceberam que era necessário que existisse uma escola com os mesmos princípios para que os seus filhos recebessem educação cristã. A educação adventista no Brasil, ela começou de uma maneira diferente do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela veio de uma necessidade. Tanto é que o tempo de fundar a igreja e o tempo da abertura da primeira escola decorre aí mais de 10 anos. Se nós ainda partimos do ponto do desapontamento, do embrião do movimento adventista, vão quase 30 anos. No Brasil foi exatamente o contrário. A escola começou junto com a igreja. A mensagem adventista chegou em Curitiba em janeiro de 1896. E já no dia 1º de julho do mesmo ano, de 1896, era aberta a primeira escola. A educação adventista no sul do Brasil atua nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Uma região com uma vegetação e uma natureza muito variada, muito bonita, desde o frio do inverno até o intenso calor das lindas praias de Santa Catarina. E nós temos a influência de muitas culturas estrangeiras, alemã, italiana, japonesa. E foi nessa região, na cidade de Curitiba, que no ano de 1896 nasceu a primeira unidade da educação adventista, no então hoje chamado Colégio Curitibano Adventista do Bom Retiro.
Rua Paula Gomes, número 296. Foi exatamente nesse prédio que começou a história da educação adventista no Brasil. Conhecido inicialmente como Colégio Internacional, situado em Curitiba, no Paraná, foi nesse local que foram dados os primeiros passos para a implementação de uma educação diferente, que logo logo ia contagiar todo o país. Eles alugam uma casa de moradia perto do passeio público, que hoje é o centro de Curitiba, no coração de um bairro onde residiam famílias alemãs que compunham a elite da cidade, o clube alemão, a biblioteca alemã, as sociedades alemãs, as principais famílias alemãs, elas tinham as suas mansões, as suas residências naquele bairro. E então a escola escolheu uma camada muito específica da população de Curitiba e deu o nome de Colégio Internacional. Que durante a semana funcionavam as aulas de uma maneira normal, as aulas eram ministradas em alemão e português. Por quê? Porque os alunos eram filhos imigrantes e os professores, no sábado, exerciam atividades missionárias. Então, todas as matérias de ensino religioso, se assim pudermos colocar, elas eram ministradas no sábado. As aulas funcionavam de segunda a sábado. Daí alguém poderá dizer, mas como a escola adventista funcionando ao sábado? A legislação estadual paranaense obrigava as escolas a funcionarem no sábado. Então, no sábado era feita a aula de educação religiosa na forma de escola sabatina. Para que tanto os alunos quanto seus familiares e os professores guardassem o sábado, cumprissem a lei e destinavam as horas do sábado para atividades religiosas. Os primeiros passos, os sentimentos que apenas as fotos não são capazes de retratar. Era o começo, apenas o começo de um sólido propósito de educar na terra, mas com foco na eternidade. A escola, em poucos anos de matrícula, chegou a 400 alunos matriculados, aproximadamente, dos quais nem meia dúzia eram adventistas. E através da escola, que é aberta, que é fundada em 1896, se estabelece um princípio de atender a comunidade curitibana, que não era adventista naquela ocasião, mas era fruto de várias etnias de imigrantes, com os princípios religiosos adventistas, com as doutrinas, com os princípios adventistas. Essas famílias que moravam em volta da escola ficaram encantadas com a escola, porque o ensino era de primeiríssima qualidade. Daí se começou o embrião de evangelização através da educação, que não ficou restrito apenas a etnias do estado do Paraná, mas também de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde a abertura de igrejas e aberturas de escolas vão acontecer em comunidades imigrantes. O método que se usava era um método para a alfabetização, por exemplo, era um método revolucionário. Nesse mesmo ano foram abertas em Curitiba outras escolas, que existem até hoje, algumas delas, mas cujo método de ensino era um método altamente tradicional. E o pastor Ulrich Graf, que foi o primeiro pastor ordenado a tomar conta das coisas da Igreja Adventista no Brasil, convidou para ser professor em Curitiba o batizando número 1 do Brasil, o professor Guilherme Stein Júnior, que veio de Piracicaba e havia estudado em Campinas numa escola chamada Colégio Internacional. Mas o método que o professor Stein trouxe era de um professor de Minas Gerais chamado Felisberto de Carvalho. Era um método novo, um método fonético, que alfabetizava as crianças em poucas semanas, em poucos meses. E a alfabetização, veja que nós estamos falando em final do século XIX, a alfabetização durava às vezes 2 anos para as crianças. Eu tenho em mãos aqui um livro desse professor Felisberto de Carvalho, editado em 1888. A continuidade do movimento escolar adventista não parou mais a partir dos anos de 1896, 97, 98.
Dados estatísticos mostram que no ano de 2006 nós já tínhamos cerca de 12 escolas no Brasil. E daí para frente, novas escolas foram sendo abertas, chegando na década de 1940 a existirem mais escolas do que igrejas no Brasil. Cerca de 16% de escolas a mais do que o número de igrejas. A primeira escola adventista do Brasil fica pequena para a quantidade de alunos. Da Rua Paula Gomes, passa a funcionar em um sobrado da capital. O século havia virado e o professor Stein Júnior agora desbravava a abertura de uma escola paroquial em Gaspar Alto. Para o seu lugar vem direto da Alemanha Paulo Kramer, farmacêutico por profissão, responsável por significativas mudanças na instituição. A escola tinha microscópios, a escola tinha mapas, pranchas, sólidos geométricos. E veja, tudo isso na virada do século XIX para o XX. O pastor Peverini, que escreveu a história da Igreja Adventista na América do Sul, aventa a possibilidade de o Colégio Internacional de Curitiba ter os melhores equipamentos didático-pedagógicos do Brasil. Resultado, a escola não comportava mais, o prédio não comportava mais a procura dos alunos. E dentro de 2 anos, ela muda-se para um terceiro prédio, maior, mais imponente. E para se ter uma ideia de que prédio era esse, basta dizer que ele era o mais imponente edifício de Curitiba na época. Os jornais da cidade começaram a dar destaque à escola. O professor Kramer e o professor Stein já tinham feito isso, chamaram a reportagem da cidade para noticiar as exposições, as festas de encerramento do ano letivo, e tudo isso sacudiu Curitiba. E a escola foi um sucesso retumbante enquanto ela existiu. No ano de 1904, repentinamente, sem conhecer nenhum período de decadência, a escola fecha. Mas é somente em 1928 que a Escola Adventista volta a funcionar. Localizada no cruzamento da Saldanha Marinho com a Brigadeiro, na capital paranaense, começa uma nova etapa da educação adventista no Brasil. Meus pais se batizaram na Igreja Adventista quando eu era criança. E daí tive a vivência na Igreja Adventista, igrejas muito pequenas, muito humildes, primeiro em Florianópolis, depois em Ponta Grossa, até que nós mudamos para o Rio de Janeiro, quando eu já era adolescente. Entre as recordações nos álbuns de fotografia, o passado de uma família vira uma história que se entrelaça com a da educação adventista. No Rio de Janeiro, Dona Lígia se casa com um pastor e eles se mudam para Curitiba. E é justamente no momento em que o Colégio Internacional reabre com o nome de Escola Adventista. A família que participa desse momento inicial se muda para os Estados Unidos, depois para o Uruguai, até que finalmente volta para o Brasil, volta para a história que começou a construir. Comecei como professora na rede adventista aqui em Curitiba, no que antigamente era a Escola Adventista da Igreja Central, e ela funcionava nos fundos da igreja. Então foi minha primeira experiência ainda como estudante. Eu estava no 2º ano da faculdade quando fui convidada a lecionar a disciplina de inglês na Escola Adventista. Eu tive a oportunidade de começar minha carreira como docente na primeira Escola Adventista do Brasil, e depois, futuramente, meus 2 filhos estudaram nessa mesma escola onde eu lecionei, e hoje minhas 3 netinhas estudam na mesma escola. Ficava atrás da igreja e era assim, minha mãe dava aula lá, era gostoso porque eu conhecia todos os professores, várias crianças eram amigas nossas já da época de igreja, da escolinha sabatina e tal. Então, foi muito gostoso, claro, era atrás de uma igreja, não era uma estrutura de escola, né? Mas como eu não tinha esse conhecimento sobre outras escolas, meu mundo era a escola ali, minha vida era a igreja e a escola. Então era bem gostoso. Quando meus filhos estavam na Escola Adventista aqui de Curitiba, a
a igreja comprou um novo terreno para que ela pudesse se expandir. Já não cabia mais no fundo da igreja. Então, foi feita a compra de um terreno e começaram a construção de uma escola. Nessa mesma ocasião, meu pai escreveu uma meditação matinal, isso foi no ano de 1985, e ele doou os seus direitos autorais daquele livro para a construção dessa escola. Então, eu estudei até a 8ª série, desde o prezinho. Na 6ª série a gente mudou para a escola nova, né? Que daí fechou a escola que ficava atrás da igreja, e eu terminei até a 8ª série. Minha filha teve a oportunidade de estudar nessa escola, meu filho já não teve a oportunidade de estudar nessa estrutura nova. Ele já tinha passado, estava no IASP já. Nossa vida, nosso mundinho era aquela escola. De repente ficou pronta a escola nova do Bom Retiro. Eu estava na 6ª série, quando iniciou. Quando a gente olhou assim, aquilo era uma escola, assim, era lindo, era tudo novinho, e é lindo até hoje, super bem cuidado, né? Aquele terreno grande. Nossa, daí sim a gente, puxa, isso aqui é uma escola, assim, orgulho de falar que estudava na escola adventista. Eu estudo na mesma escola em que minha mãe estudou, que a minha avó trabalhou e que meus bisavós ajudaram a construir. Não tem cogitação as minhas filhas não estudarem na escola adventista, não passa pela minha cabeça, não se cogita isso. Não, desde estavam na barriga já estava decidido, elas vão estudar na escola adventista, não tem como não estudar lá. Eu estudo desde os 4 anos na escola CCA Bom Retiro e eu acho ela muito legal, acho que ela ensina bastante e gosto muito dela. A escola é um quintal de casa, eu deixo minhas filhas lá, eu sei que elas estão seguras, estão nas mãos de Deus, estão sendo bem cuidadas, bem tratadas, bem educadas. Estão continuando aquela educação que a gente tem que fazer em casa, né? Mas é na mesma linha, a gente sabe que o que a gente ensina em casa vai aprender na escola na mesma linha. Uma história que começa com algumas poucas famílias, toma grandes proporções, ganha espaços, ganha vida, ganha novas linhas. Porque toda escola é um livro repleto de histórias que são construídas de passado, de presente e também de futuro. Meu nome é Aline Foggiato, eu estudo no Colégio Adventista do Bom Retiro, em Curitiba, desde 2004, ou seja, 11 anos estudando aqui. E agora eu estou cursando o 3º ano do ensino médio. As amizades que fiz na escola tem a Sabrina, o Guilherme, a Roberta, o Andrei, a Duda Teves, a Mariana e outros. Sem falar que todos os meus amigos, a maioria deles pelo menos, estão aqui. A gente às vezes vê eles fora da escola e a gente passa muito tempo com eles, a gente brinca no recreio. A gente vai na casa um do outro, às vezes faz tarefa juntos, às vezes dorme na casa dos amigos. Eu quero fazer Direito na Universidade Federal do Paraná. E eu acho sim que a escola está preparando muito bem, porque nós temos professores muito bons. Eles são muito prestativos e eles se importam com a gente. Nós não somos mais um número, somos pessoas que têm sentimentos e eles sabem disso e eles fazem o melhor pra gente. Aqui na instituição do Bom Retiro, eu tenho já 10 anos de trabalho. Eu comecei aqui em 1995 e eu trabalhei aqui em 3 momentos diferentes. Comecei em 95, o ano que me casei e vim para Curitiba, então comecei a trabalhar aqui no Bom Retiro. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Escola do Boqueirão, aqui também em Curitiba, que é uma das nossas maiores escolas. Depois eu parei, porque os meus filhos nasceram e eu fiquei 5 anos em casa cuidando deles, porque eu acho que assim como os filhos dos outros têm o direito de uma educação adventista, os meus também teriam no primeiro momento. E aí então nós voltamos, já quando eles vieram para a escola, voltamos nós 3 para a Escola do Boa Vista, aqui em Curitiba. E como esta escola é a mais perto da minha casa, então eu tive a oportunidade de voltar para cá de novo. Esta, a Escola do Bom Retiro, é a escola do meu coração, porque é a escola onde eu comecei aqui em Curitiba, no ano de 1995. Atualmente eu trabalho com os alunos de primeiro ano, 5 e 6 anos. Eu trabalho com o primeiro ano já há uns 10 anos na minha carreira ao todo, eu trabalho com o primeiro ano e essa fase é a fase que realmente me encanta. É a fase onde a gente pode perceber assim, claramente a mudança deles, porque eles chegam na escola sem saber, alguns sem saber nada. Eu tenho alunos que chegam que nunca foram à escola. E eles, no final do ano, eles
conseguem encostar com aqueles que já vieram de jardim, de pré e da primeira série. Então é uma fase que os alunos chegam, alguns deles sem conhecer as letras, e eles no final do ano saem lendo. Então o resultado é muito claro, é assim muito transparente. Não é uma coisa, será que eles aprenderam? Não, eu vejo, eu comprovo. Eles não sabiam contar até 10 e agora eles sabem. Eles não sabiam a relação entre o som e a letra e eles saem sabendo. 1896. Quem viveu naquela época não poderia imaginar em que legado ela se transformaria. Uma escola, uma primeira escola, que como todo primeiro sonho vem repleto de medos, cheio de dificuldades e que depende de corações abertos e mãos vibrantes para continuar sendo realidade. Em face de tudo que os pioneiros passaram, reflete hoje pequenos olhos, pequenas mãos e sorrisos que contagiam gerações. 1896. Aquele foi o começo, apenas o começo de uma grande história. A realidade da educação adventista no sul do Brasil está composta por 36.906 alunos, distribuídos em 73 unidades escolares, 9 sedes regionais, 1.772 professores e 4.271 servidores. É um grande time que tem por sonho dar sequência ao que os nossos pioneiros começaram com tanto ardor e entusiasmo, acima de tudo centrado no temor a Deus, no relacionamento humano e, acima de tudo, na qualidade. Esse é o nosso grande sonho, crescermos harmonicamente nesses aspectos. Bem, o sul do Brasil, se nós pegarmos os 3 estados do sul, representam hoje, para a educação adventista no Brasil, um dos grandes volumes de escolas e alunos também. Até para a América do Sul. É a segunda maior região administrativa em número de escolas e de alunos que nós temos aqui na América do Sul. E no Brasil também é a segunda maior, com escolas grandes, com qualidade e que está formando alunos para a sociedade e que hoje já são cidadãos até muito bem-sucedidos. Nós já temos várias gerações de alunos formados, e especialmente no sul do Brasil, onde começou a educação adventista, isso é muito visível. Olha, quando eu passo pela Escola Adventista do Bom Retiro, eu sinto assim um orgulho santo, eu diria, de ver como a rede de ensino adventista cresceu, como ela está conceituada na comunidade aqui de Curitiba e com certeza do Brasil, em várias regiões do Brasil, como ela conseguiu um nível de ensino muito respeitado, muitíssimo respeitado e até comentado. Então, é só orgulho mesmo que a gente pode estar sentindo da formação dessa rede educacional. É uma diferença tão visível que eu não sei nem explicar, mas que é uma diferença das escolas adventistas para as escolas de fora, não há dúvida nenhuma. A educação religiosa, o acompanhamento dos professores, o interesse da diretoria, tudo é muito favorável para a criança, né? Eu acho legal estudar na escola adventista porque lá ensina a minha religião, ensina também sobre o amor de Deus, porque lá tem muitos amigos, professores legais que me ajudam. Eu me sinto parte dessa história, sabe? Porque é minha vida aqui, sabe? Praticamente toda a minha vida foi aqui no colégio e eu não me lembro de muita coisa fora desse colégio. A escola adventista, ela não trabalha só o ensino, matemática, ciências, não é só isso. Tem toda uma estrutura que te auxilia nas tuas decisões de uma forma ética, na moralidade. Então isso é muito importante. Hoje eu vejo assim a diferença das escolhas que eu fiz na minha vida, dos rumos que eu trilhei. E com certeza foi fruto da minha educação adventista. Certeza absoluta, não tenho dúvida disso. Primeiro porque todos os professores estão imbuídos com a mesma missão. Educar e educar com um princípio cristão. Educar com valores cristãos. Então essa unanimidade da direção, do corpo técnico, dos docentes, contribui em muito para concluir ou para aumentar aquilo que o lar já tem feito pelos seus filhos. A educação adventista,
em nenhum momento da história, nem no passado e nem no presente, deixou de estar co-participante do seu programa educacional ligado à Igreja Adventista. Por que isto? Porque ela é uma educação missionária ou missiológica. Ela tem uma missão muito específica. Ela não é parte da igreja, ela é a própria igreja. Aqui eu tenho respaldo amplo e completo de uma instituição para fazer aquilo que eu me proponho, que é seguir os passos de Jesus como mestre maior. Nas outras escolas, se eu porventura fosse, eu ia ter que estar pedindo licença, talvez eu não pudesse falar, e aqui eu posso falar a cada instante de Cristo e dele crucificado e ele como meu Salvador, em cada aula que eu dou para os meus alunos. Então isso não tem dinheiro nesse mundo que pague. Eu poder falar daquilo que eu acredito para os meus alunos, ainda tendo o respaldo da instituição que me acolhe. Um país populoso, um país que tem uma geografia enorme, a educação encontrou um ambiente muito propício para o seu desenvolvimento. E uma igreja que também cresceu bastante ao longo dos últimos anos, e o fortalecimento da educação adventista vem daí também. Uma igreja forte que sustenta a educação adventista e uma educação adventista forte que também ajuda no progresso da igreja. A educação adventista, cada dia mais, ela está vinculada com a sua missão de evangelizar através da educação. Por isso, nós somos uma escola confessional cristã, bíblica, adventista, que ensina para este mundo, mas também procura mostrar o que além deste mundo pode ser oferecido, que é a salvação em Cristo Jesus. A sociedade, nesses 120 anos, a sociedade mudou. E a escola adventista, ela deve ter acompanhado essa mudança social, econômica e política que aconteceu ao longo desses 120 anos, sem deixar de lado os seus princípios que não vão mudar, nem com 120, nem com 240, nem com 360, porque são princípios que são eternos.